Eu queria dar uma palavra oficial sobre a posição da nossa igreja em relação ao coronavírus. Nós temos vivido, queridos, não espere nada diferente disso, viu? Se você está preocupado com o coronavírus, vem coisa pior aí porque Jesus está voltando. Por isso o melhor lugar para você estar é aqui. A gente tem visto aí alguns movimentos, a gente tem visto igrejas cancelando cultos, cancelando as reuniões, e nós entendemos que, em função daquilo que a gente tem como entendimento nesse momento, nós não devemos fazer nada contrário daquilo que a gente está fazendo. A gente vai seguir com as nossas reuniões, a gente vai seguir com as reuniões do nosso PG, então nós entendemos por aquilo que a gente tem recebido de orientação dos especialistas e que não há necessidade de causarmos ou sermos levados ao pânico que generalizado se instalou no nosso mundo. Eu tenho lido um livro que se chama assim, Mais Esperto do que o Diabo. E nesse livro, um cara fica entrevistando o diabo a partir da vida dele. E uma das perguntas que ele faz ao diabo, ele fala assim, mas qual é a estratégia que você usa para evitar que as pessoas pensem por si mesmas? Qual é a estratégia que você usa para que multidões de pessoas sejam levadas de um lado e para o outro sem pensar? Ele fala assim, o medo. Quando as pessoas são inundadas pelo medo, isso gera um pânico e as pessoas param de pensar. As pessoas elas são levadas de um lado para o outro em função de notícias, em função de circunstâncias, elas deixam de raciocinar. As pessoas perdem a lucidez e tudo aquilo que o diabo quer na nossa vida é que nós perdemos a lucidez. Então o cenário é assim, Jundiaí não tem absolutamente nenhum caso de coronavírus. A recomendação é que não haja reunião com mais de 500 pessoas. Nós devemos estar aqui em máximo 40 pessoas. Então nós estamos absolutamente fora daquilo que é recomendado. Então nós entendemos de que, como igreja, nós estamos aqui 2 horas no domingo e mais 1h30 no PG. Se nós voltássemos para nossa casa, vivêssemos isolados no nosso quarto, fechado, a gente vai viver a vida normal, certo? Amanhã tem que trabalhar, quem não vai trabalhar? Alguém vai ficar em casa amanhã sem trabalhar? Então a nossa posição nesse momento, em função do entendimento que a gente tem, nós não teremos paralisação de nenhuma atividade na igreja. Nós seguiremos e seguiremos acompanhando atentamente o desdobramento daquilo que está acontecendo. Nós seguiremos normal os nossos eventos e as nossas reuniões. Caso a gente entenda de que nós precisaremos ter uma atitude, uma decisão diferente, obviamente que a igreja será comunicada. Tudo bem, queridos? Hoje eu quero combinar algo diferente com você. Normalmente a gente ministra, normalmente a gente prega. Hoje eu quero mesclar um pouquinho de uma apresentação em slide que eu preparei para essa manhã. Então eu vou mesclar um pouquinho aqui de ministração, um pouquinho de ensinamento, um pouquinho de compartilhar. Pedir para que o Espírito Santo me ajude nessa missão desta manhã, para que a gente possa conseguir ter a capacidade de não atrapalhar a Deus, mas ser um instrumento de Deus para poder compartilhar com a igreja aquilo que nós recebemos de Deus durante essa semana. Pode voltar, deixa onde está, por favor. Eu tenho, aqui é que nem um à la carte, né? Então, você veio semana passada, o Wagner falou sobre descanso. E hoje eu vou pegar você de novo para falar sobre energia. Então, serve para todo mundo a igreja. Se você está precisando de descanso, eu vou pedir para você ouvir a ministração do Wagner domingo passado. Se você está precisando de força para derrubar esse gigante que está roubando a tua vida, é aqui que você tem que hoje estar com o seu foco e com a sua atenção voltada. Então, quando às vezes vocês já perceberam que esse ano o Luciano está um pouquinho diferente, é que o Luciano quer acordar o gigante que está adormecido dentro de você. Eu preciso ser convencido ainda de que um filho de Deus precisa ter uma vida de miséria, uma vida de doença. Eu ainda não consegui entender isso na minha cabeça, por tudo aquilo que a cruz representa para as nossas vidas, de que a gente pode, deve, precisa se conformar com as adversidades da vida.
E sempre disse para vocês de que nós não somos um robô, nós temos emoções, nós somos sentimentos, nós temos as nossas fraquezas, e o Luciano vive tudo isso. O Luciano, quando ele está aqui em cima, o Luciano ele é um mensageiro de Deus, mas o Luciano tem as mesmas pedras para quebrar que talvez você tenha. Então assim, nós estamos no mesmo barco, inclusive na posição de filhos, filhas de Deus. Então eu tenho os meus problemas, eu preciso lidar com os meus problemas, e tenho certeza que você também tem os seus problemas e precisa lidar com os seus problemas. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês essa manhã, essa questão do protagonismo, do coadjuvante, que papel a gente está vivendo na nossa própria vida, que papel a gente está vivendo na nossa própria história. E o bom momento da gente fazer essa reflexão é quando estamos vivendo um caos, quando está dando tudo errado na nossa vida. O melhor momento, querido, de olhar para a sua vida é quando a coisa está caindo, a casa está caindo em cima de você, porque aí a gente vai ver, de fato, se a gente é um religioso, se de fato a gente crê no poder da pessoa que nós nos transformamos depois de Cristo e no poder de Deus na nossa vida. Claro, eu também, tem momentos que eu preciso voltar para a caverna, que eu preciso me recompor, que eu preciso chorar, que eu preciso me lamentar, que eu preciso fazer tudo isso, querido. Então, cada momento é um momento, mas o que eu não me conformo é de que a gente, que nem o Wagner falou muito bem semana passada, uma coisa é você ficar triste, outra coisa é você viver na tristeza. Outra coisa é você estar passando por um momento de adversidade na sua vida, outra coisa é você viver eternamente na adversidade. Uma coisa é você ter que passar por um deserto, outra coisa é você morar no deserto. Então são duas coisas muito diferentes. Se eu e você estamos passando por uma dificuldade na nossa vida, desde quando esse negócio se instalou na nossa história? E o que você precisa fazer para que você, através do protagonismo, consiga mudar aquilo que hoje entristece o teu coração, a tua família, que hoje gera um sentimento de impotência por aquilo que você gostaria e talvez você não consegue. E quem sabe hoje, o amor de Deus, mais uma vez derramado sobre as nossas vidas, vai poder trazer alguma visão nova daquilo que a gente está vivendo. Então é por aí que eu vou e eu quero passar com vocês algumas coisas que... Usei um monte de carinho. Para a gente pensar junto, tá bom? Vamos pensar junto? Como é que a gente era antes da conversão? Vocês estão conseguindo ler atrás? Não estão? Aí é problema de oftalmologista, não é problema de negócio. Você não está enxergando daqui, meu filho? Está escrito aqui, ó, antes da conversão, nós éramos controlados pelas nossas adversidades, ou não? Ora a gente estava feliz, ora a gente estava triste, depende daquilo que a gente vivia fora de nós, controlava aquilo que estava dentro de nós. Se tinha dinheiro a gente estava feliz, se não tinha dinheiro a gente ficava triste. Se as coisas aconteciam como a gente gostaria, legal, mas se eventualmente as coisas não aconteciam como nós gostaríamos, o nosso dia era mau. Eu era, por exemplo, desse jeito. Eu cheguei, como a Elaine falou, para Cristo no fundo do poço. Absolutamente derrotado, sem expectativa, sem esperança, sem ver o horizonte na minha frente, porque eu estava, segundo a Bíblia, distante de Deus. Você imagina o que é você viver num mundo que hoje é dominado pelo pecado, você viver num mundo hoje que o sistema é um mundo que está construído, que é para destruir o ser humano, você sem conexão com Deus, como é que a tua vida vai estar? Obviamente, oscilando de acordo com os momentos diferentes que a gente vai vivendo. Não deveria ser, mas talvez isso seja a isca que Deus usa. A gente só vai para Cristo quando a coisa não tem mais jeito. Foi assim na minha vida. A salvação, ela vem por tabela. Não deveria ser assim, certo? Se eu tivesse a consciência do que é o inferno, se o inferno de fato fosse verdade, eu assim, cara, eu deixo meus problemas, eu quero salvação. Eu quero estar no céu, eu quero fugir do inferno. Mas não. Nós e aí Deus com a sua misericórdia, porque nós somos filhos, ainda que talvez filhos que naquele momento não estivessem na casa de Deus,
mas Ele usa muitas vezes as nossas misérias para que a gente o busque para poder ter resposta daquilo que eu preciso e a gente ganha ainda a salvação. Não deveria ser assim, certo? Deveria ter uma fila ali na Rua do Retiro, até seu Maxi Shopping, de pessoas assim, eu quero a minha salvação, eu não quero morrer no inferno, eu não quero continuar com a expectativa de viver o sofrimento eterno. Mas como não é isso que a gente vê as pessoas infelizmente sendo tragadas pelo inimigo, em função desse mecanismo que está construído aí, e que tem consumido a vida dela. Mas que bom que Deus dá essa possibilidade para nós, porque no meu caso eu não estava nem preocupado com salvação, eu precisava de dinheiro para pagar minhas contas. Então, salvação ia por tabela, eu preciso ser salvo, legal, mas o que eu quero mesmo na prática, assim, como é que eu resolvo esse abacaxi que eu estou vivendo, essa miséria, essa falta de expectativa, essa dor que eu estou vivendo, é isso que me interessava. Como talvez naquele momento eu desci no fundo do poço para poder estar aqui hoje, e a partir daquele fundo do poço ter minha vida transformada, eu acho que valeu. Mas é assim que a gente chega, é assim que a gente vive no mundo. Aí, alguém vem falar de Cristo para nós. No meu caso, foi lá um casal lá em Viedo. Luciano, aconteceu algo na minha vida que eu preciso compartilhar com você. E eu já falei para a igreja que Deus sempre vai usar a nossa história para que a gente possa dizer do amor de Deus para as outras pessoas. E o casal que falou de Cristo para mim tinha passado exatamente aquilo que eu estava passando. Ele era um executivo da BASF, do ramo químico, perdeu tudo que tinha na vida, teve que vender, como é que chama aquele negócio lá que ele vendia? Descascador de não sei do que, de castanha, para poder ter um dinheirinho para comer dentro de casa. E quando eu encontrei esse cara, um baita do empresário do ramo químico. E eu assim, né, cara? Se eu estou passando o que esse cara passou, se hoje ele é empresário, tem carro do ano, tem cartão de crédito, o cara tem baita de uma empresa, cara, eu acho que esse negócio vai funcionar comigo também. E ele começou a falar da história dele para mim, e esse negócio começou a mexer no meu coração. Então é isso que é um passo que a gente dá quando a gente é atraído por Cristo. E ele falou assim, Jesus vai transformar a sua vida. Eu falei, eita, é isso aí que eu estou precisando. Precisando de salvação nesse momento, estou precisando de transformação. Um cara que está no álcool, um cara que está pesado, um cara que está quebrado, um cara que não consegue lidar com seus conflitos internos, um cara que está coberto dos traumas do passado, um cara que carrega a culpa das decisões erradas que tomou na vida. E ele falou para mim, isso soa que nem música para mim, Jesus vai te transformar. Cara, fala mais esse negócio para mim, porque tudo aquilo que eu já tentei fazer, não consegui fazer. Ele falou, pois é, Luciano. E aí, tá vendo essa carinha aqui? Olha o carinha do Luciano esperto. Falei, cara, então eu vou ficar assim. Eu vou sair desse jeito aqui, eu vou ficar assim. Falei, eu quero Jesus para minha vida. Quanto vai custar? Nada. Vai custar você quebrar o teu preconceito e abrir teu coração e pedir para Jesus entrar no teu coração. Falei, esse negócio está fácil demais. Falei, tá bom, se é só isso, eu falo sim para Jesus. Queridos, qual é a nossa expectativa quando a gente vai verdadeiramente, não para a religião, que não serve para nada, joga no lixo essa palavra, mas quando você vai para Cristo? É isso aqui que a gente quer. A gente está estourado, a gente está quebrado, a gente não tem dinheiro, o nosso casamento está no brejo, a gente está com doença, o relacionamento com a nossa família está uma droga. Aí vem alguém que fala do amor de Deus, porque Deus sabe que Ele precisa de pessoas para ser instrumento. A pessoa fala que vai ser transformada, eu vou transformar minha família. Esse deserto financeiro que eu estou vivendo, eu acho que agora, mais uma tentativa, eu acho que pode ser resolvido. Meu casamento está um lodo, mas se Jesus transformou do cara, quem sabe esse negócio pode não funcionar para mim. E a gente começa a desenvolver, ainda que em pequena porção, uma esperança
de que essa carinha pela qual a gente vivia possa se transformar numa cara de uma pessoa alegre. É assim que eu pensava quando fui para Cristo. Cara, chego lá sem dinheiro. O cara pagava almoço para mim porque eu não tinha dinheiro para almoçar. E o cara me levava nos melhores restaurantes. Falei, cara, eu quero essa vida aqui para mim. Aí, o outro passo, porque aí o negócio está tão bom, né? A gente recebemos um filetinho de esperança, aí o cara não vai na igreja. E eu penso num cara que ia na igreja de domingo, terça-feira, que ia no monte, eu ia orar no monte, é aquela Luciano passado, né? E reunião de oração, e tudo que tinha eu ia. Aí eu comecei a ouvir mais testemunho ainda, que a gente ouviu aqui. Que Deus me prosperou, que Deus curou, que Deus restaurou, que Deus transformou. Cara, não é mais só o Maurício que viveu isso, todo mundo viveu isso, eu quero esse negócio aqui para mim também. E tudo aquilo que tinha na igreja, o Luciano estava para lá e estava para cá. Aquela esperança que nasceu a partir daquele discurso do Maurício no meu coração, passou a se potencializar quanto mais eu ouvia testemunho das pessoas que tinham tido essa mudança de carinha. Cara, cheguei aqui com meu marido sem jeito, misericórdia, mas eu aceitei Jesus, cara, pensa num cara que mudou. Se eu chamar minha esposa aqui para falar de mim, ela vai falar isso. Quem eu era, quem eu sou hoje, como marido. Se eu chamar minha filha aqui, ela vai dizer quem era o Luciano, quem era o pai. Como ela, então, quando eu falo para você, isso te dá uma esperança. Fala, cara, esse cara viveu isso, eu quero isso para a minha vida também. Então a gente vai para a igreja. Está na igreja, aí está tudo bem. Porque tem aquele primeiro amor. Quem teve o primeiro amor aqui? Aquela primeira trombada com o evangelho. Ah, é tudo Jesus. Nem sabe que está lendo, mas pega a Bíblia. Já põe a Bíblia embaixo do braço. Todo mundo chega, você com a Bíblia embaixo do braço. Eu era assim, todo mundo tem que ver com a Bíblia. E anda com a Bíblia para cá. Eu sou o cara religioso, tem que dar com a Bíblia. E ouve louvor no carro. E faz o que tem que fazer, porque você está com a chama acesa do conto da trombada que você deu com Cristo. Isso mexeu com a tua esperança. Isso te deu uma possibilidade de você transformar a sua vida. Aí, caminhando dentro da igreja, já com esse coração um pouco mais esperançoso, vem as adversidades. Aí você percebe que no jardim também tem espinho. Deus me deu uma empresa numa área de 72 mil metros quadrados. 10 dias depois dessa empresa estar aberta, os armazéns de 7 mil metros quadrados estavam lotados de carga. Um único cliente que eu pensei em ligar, fornecedor da Unilever em Vinhedo, estava precisando de um armazém justamente no distrito industrial de Vinhedo. E eu me lembro até hoje, a Patrícia, que era diretor de supply chain, falou, Luciano, você caiu do céu. Eu falei, pois é Deus. Misericórdia, o negócio funciona mesmo, né? 2008. Um mês depois veio a crise norte-americana com o dólar, me liga a Patrícia, Luciano, nós vamos enxugar todos os nossos armazéns externos, e internalizar tudo que a gente tem de estoque fora. Nós vamos começar a retirar a carga amanhã. Eu falei, não é possível. Durou um mês só esse negócio. E eu tinha, o Maurício Rosana era meu sócio, e qual era o combinado? Ele investia, porque coitado de mim, nem a minha cabeça eu tinha condição de investir, e eu entrava com o meu conhecimento, com o meu trabalho. E um mês depois, os armazéns ficaram vazios. Aí já começa esse tempo aqui de primeiro amor, de esperança, esse troço todo começa meio que gerar uma insatisfação dentro de você. Você fala, mas cara, não me avisaram isso, Maurício, não me contou que esse negócio ia acontecer não. O Maurício só falou coisa boa, mas falou que ia ter adversidade nessa história. Eu pensei que tudo seria mar de rosas. Pensei que o evangelho era cor de rosa, mas estou vendo que tem coisa aqui na vida que não estava no script. E aí quando chegam os ventos contrários, como é que a gente vive? Convertido, dentro da igreja,
com a mesma carinha que a gente vivia antes de Cristo. Ou só comigo que aconteceu isso? Ou só comigo que acontece isso? Por causa dos problemas, que são os mesmos problemas que existiam aqui, a gente praticamente sofre de amnésia. A gente se esquece daquilo que a gente ouviu, a gente se esquece dos momentos que nós tivemos na intimidade com Deus, e a gente se deixa mais uma vez cair no engano de ser controlado pelo nosso exterior. Aqui você não tinha escolha. Aqui você era escravo do pecado. Aqui você era escravo de um sistema construído para destruir a tua vida. Você não tinha opção. Aqui não. Esse cara aqui, ele diz que você morreu para o pecado, que o pecado não tem mais controle sobre a sua vida. E eu quero falar sobre o efeito desse cara hoje, na nossa história. Porque para muitas pessoas isso aqui acabou. Essa esperança, essa expectativa morreu. Está dentro de uma igreja, vivendo assim, e aí não faz sentido. Desculpe. Não aceito isso para a minha vida e desafio você não aceitar isso para a tua vida. De novo, uma coisa é estar triste, outra coisa é viver a tristeza. Uma coisa é ter depressão, outra coisa é viver na depressão. São duas coisas muito diferentes. E aí tem duas mensagens, e aí eu queria, antes das mensagens, refletir sobre cada estágio disso na nossa vida. Primeiro aqui, eu tinha muito o que fazer aqui, isso aqui era verdade? Era verdade. O mundo está caído no pecado, eu estou conectado com Deus, eu não poderia pensar em ter outra vida que não fosse uma vida desses altos e baixos, essa vida escravizada em função daquilo que eu estou vivendo, no momento que eu estou vivendo. Aí se você olhar o próximo passo, será que o meu amigo mentiu para mim quando ele falou que Jesus transforma a vida? Será que Jesus tem transformado vida? Será que Jesus tem prosperado pessoas? Será que Jesus tem curado pessoas? Será que Jesus tem restaurado o relacionamento? Será que Jesus tem levantado família? Tem. Então o que ele falou faz sentido para mim. Será que o problema está na igreja, querido? Eu disse para você, se você tem expectativa de encontrar um pastor Luciano perfeito aqui, é melhor você mudar de igreja. Não tem Luciano perfeito aqui. Não tem igreja perfeita. Tem igrejas que, apesar das imperfeições, tem uma coluna que se chama Jesus, que faz com que a gente tenha um coração, ou desenvolva um coração humilde, para conviver com as pessoas, apesar da diferença. Mas igreja, querido, se ela prega o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, se ela não distorce o Evangelho de Jesus Cristo, para tentar te convencer de nada daquilo que Deus não quer que você seja convencido, se é uma igreja que você sabe, pelo temor de Deus, experimentou coisas sobrenaturais, querido, o problema não está na igreja. O momento que a gente vivia aqui era válido? Claro que era válido. Primeiro amor, primeira relação, quer dizer, eu com 38 anos, eu não tinha nunca pego uma Bíblia na mão. Aí a minha sócia me dá uma Bíblia, escreve com carinho para o Luciano, que Deus abençoe todos os seus planos. Eu falei, legal, vou levar esse cara aqui, mas eu não entendia nada que eu estava vivendo. Mas eu tinha sede de aprender, tanto é que eu fui fazer teologia. Então esse cara aqui também, naquele momento a carinha era feliz, porque fazia parte daquele momento da nossa vida. Aí as adversidades chegaram, bateu na minha vida, e talvez estão nesse momento alojados na tua vida. Se venderam para você eternidade nessa terra, enganaram você. Se disseram para você de que uma vez que você se converteu, os seus problemas seriam automaticamente resolvidos, estelionatário. Distorcer o Evangelho do nosso Senhor Jesus, porque você não encontra em lugar nenhum um cara que não passou perrengue, inclusive Jesus Cristo, no tempo que a gente estuda sobre a vida de Jesus na Terra. Então, aquilo que eu vivi lá em 2008, talvez aquilo que você está vivendo, querido, sinto muito, faz parte da vida. Agora, esse cara aqui, por que esse cara está assim? Aí nós temos que olhar um pouquinho para a nossa vida. O que a gente tem feito, como a gente tem se posicionado diante dos ventos contrários,
que hoje insistem em bater na nossa história. Sem medo de errar, querido. O problema não está aqui, Jesus transforma. O problema não está na cruz. Você acha que não só a cruz, mas todo o desdobramento da cruz não é o suficiente para transformar a nossa vida, querido? Qual é a mensagem da cruz? Que nós somos adotados como filho de Deus. Que eu passei a ser co-herdeiro de Cristo, ou seja, tudo que é de Deus é meu por herança através de Cristo. A mensagem da cruz diz assim, que o nosso interior, ele foi transformado. Nós passamos a pertencer à natureza de Deus. Então o meu sangue hoje é de Jesus, não é mais do meu pai e da minha mãe, é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, a partir da mensagem da cruz, que hoje nós vivemos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu acho, por aquilo que é a verdade, que nós acreditamos que a boca é o coração de Deus, que tudo aquilo que a cruz significa para nós, por si só, é o suficiente para que a gente não viva com essa carinha aqui. A igreja, querido, já falei sobre ela. Querido, não procura problema na igreja, você vai trocar de igreja 200 vezes e sua vida não vai mudar. O seu problema não está na igreja, o seu problema está dentro de você. Falo isso sem nenhuma preocupação de pessoas não gostarem e ir embora. Porque meu interesse é transformar a sua vida, não transformar o endereço onde você frequenta os domingos de manhã. As adversidades, elas acontecem, são verdadeiras? São verdadeiras. Então, aqui, desculpa, queridos, já falei sobre isso e falo para mim, o problema está em nós. Tirando os momentos que nós precisamos descansar, nos momentos que nós vamos estar na caverna, a gente tem que olhar como é que eu estou controlando a minha vida, como é que eu estou vivendo os meus dias. E aí tem duas mensagens principais que eu preciso pensar para que isso tudo faça sentido para mim. Primeira coisa, João 16:33, tenho-vos dito para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende em bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim, há 2000 anos atrás, viu? Vai ter coronavírus. Viu? Você vai se desentender com o seu marido. Vai faltar dinheiro para você. No momento que as coisas não podem acontecer, elas vão acontecer. Então esse cara aqui, Jesus nos avisou que ia acontecer. Então esse cara aqui não pode mudar a nossa carinha aqui para uma carinha aqui de novo, porque ele avisou. Mas ele fala assim, em mim tenhais paz. Você está em Jesus, querido? A Bíblia diz que você está em Jesus, Jesus está em ele. Então ele já garantiu, Jesus é sempre perfeito, sempre completo. Assim, cara, você vai ter abacaxi na sua vida, mas apesar do teu abacaxi, a tua carinha deve continuar assim, porque em mim você vai ter paz. E aí ele vai um pouquinho mais além. Tendem bom ânimo. Esse é uma cara que está com ânimo, querido? Onde é que está o problema? Se Jesus avisou que a vida não seria fácil, que a gente teria problema, se Jesus falou que nós estamos nele, ele também nós, a gente tem que ter paz, e a Bíblia diz, Jesus fala assim, que nós temos que ter ânimo. Agora, como é que a gente vive um negócio desse? Não é fácil. Você já deve estar bravo comigo aqui. Muito provavelmente você deve estar desconfortável comigo, faz parte. Eu também ia nos cultos e ouvia as coisas, que mexia com as minhas convicções, com o meu orgulho, e falava, cara, eu começava a ir para outro lugar, mas fica aqui, querido. Com a tua mente aqui, que é a palavra de Deus para a tua vida. Isso aqui é muito difícil, aqui para nós é informação. Cara, amanhã segunda-feira não tenho dinheiro para pagar a conta, como é que eu vou ter ânimo? Eu sou louco, fanático. Tá bom, eu vou colocar bomba na cintura, eu vou explodir. Os caras têm que ir para a eternidade. Você tem que internar, cara. Fecha esse negócio aqui, porque você está enganando as pessoas. E tem que ter, amanhã tem dinheiro para pagar. Aí vem o que a gente tem que fazer. Romanos 12:2. E não sede conformado. Não se conforme com as adversidades que você está vivendo, mas transforme essa adversidade através da transformação da sua
Você não aguenta mais eu falar de mente, né? Pois é, mais uma vez vou ter que falar sobre mente. Porque é o nosso campo de batalha. Não adianta o Espírito Santo clamar, não adianta dobrar o joelho para o Espírito Santo, se você está com a tua mente presa em mentiras. Não consigo, não dá certo, eu estou velho, meu casamento está destruído. Querido, não tem como fazer milagre. Por isso que eu falo assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tem duas mensagens aqui de Cristo para nós. Vai ter problema, tenha paz e tenha ânimo. Como é que eu consigo isso? Através da renovação da minha mente. Eu não me conformo com o momento que eu estou passando, mas a partir da renovação da minha mente, do meu entendimento, dos meus pensamentos, eu transformo aquilo que está fora de nós. É esse o processo que nós aprendemos para que a gente não caia nessa cilada de estar dentro de uma igreja com a vida destruída, ou pensando em colocar ponto final, ou pensando em jogar a toalha em coisas que são importantes para a tua vida. Por isso, queridos, eu quero aqui chamar para você uma atenção especial. Se você está pensando em desistir, se você está pensando em abrir a mão, se você está pensando em jogar a toalha de coisas importantes na sua vida, espera um pouquinho. Não tome nenhuma decisão precipitada, para que lá na frente o diabo não venha te cobrar, te jogar culpa por aquilo que você decidiu. E aí o que a gente vive? Dessa maneira aqui, sem viver isso, metade do Evangelho. A gente não recebeu aquilo que nos levou para a cruz, que foi a bênção, que foi a transformação, que foi a restauração, que foi a cura. Nós recebemos a salvação. Mas aí o que eu faço? Eu fico de joelho, com a minha vida triste, torcendo para que Jesus volte logo. Porque esse posicionamento é apenas metade do Evangelho. O Evangelho completa assim, você está salvo e você vai viver uma vida de abundância, em todas as áreas na sua vida. Por que muitas igrejas, você olha para dentro dessas igrejas, as pessoas estão lá, estão com fé, cuidado com o pecado, porque elas não querem perder a salvação, mas a vida assim está amarrada, está empurrada, você olha para cara, essa vida para mim, cara, dentro da igreja, a minha vida está melhor fora da igreja. Que sabe como a gente vai levar as pessoas para Cristo, querido? Com uma vida próspera, dando depoimento de cura, de restauração de casamento, de restauração de família. Porque falar, querido, Jesus já falava, fariseus hipócritas, falam bem, mas vivem mal. E ter transformação de vida é uma garantia que nós temos na nossa vida a partir da cruz de Cristo. Você não pode se permitir aceitar nada diferente na sua vida que não seja uma vida transformada. Aí já perguntaram no PG, nossa Luciano, mas e se não for a vontade de Deus? A Bíblia diz que Deus, Ele satisfaz, Deus atende os desejos do nosso coração. O desejo do teu coração hoje, ele não viola as leis de Deus. Os desejos do seu coração não violam o direito das pessoas, Deus vai atender. Porque isso é promessa da Bíblia. Ele satisfaz até os desejos dos nossos corações. Então, para que a gente não viva esse processo, para que a gente não viva apenas metade do Evangelho, eu tenho que ter salvo, eu tenho que estar salvo, glória a Deus, eu já estou, mas isso para mim de longe não é suficiente. Eu quero ter a transformação de vida que a Bíblia promete que eu vou ter. Aí eu tenho que entender esses dois versículos, eu tenho que ruminar esses dois versículos. Esses dois versículos da minha mente têm que descer no meu coração, sabe o que é isso? Tem que sair do meu entendimento e encontrar uma emoção positiva. Aí as coisas começam a fazer sentido e você vai ver que dê aos pouquinhos essa carinha aqui, porque você que vai mudar a diversidade. Não espere a diversidade mudar, não espere você ficar orando para Deus, não espere você jejuar, porque é você que muda teu exterior, a partir do teu interior, pela pessoa que você foi transformado a partir da cruz de Cristo. Esse negócio, que já falei, que nem a Rosana mesmo bem disse, orou,
Deus não desceu do céu, dona Terezinha. Não, usou pessoas, usou instrumento. É assim que Deus age, querido. Através da nossa fé, da nossa oração, da nossa confiança. Esse negócio de ficar em casa, torcendo para que o telefone toque, para que seja uma proposta de emprego, querido, você vai ficar parado, o telefone vai emudecer, vão cortar a conta do telefone porque não tem dinheiro para pagar a conta. Nós devemos provocar o milagre. Todo milagre nasce em nós. Através de posicionamento, quando eu passo a ser o protagonista, quando eu passo a ter o controle da minha vida, e não eu permitir que aquilo que está fora controle quem eu sou aqui dentro. Aí, como é que eu posso viver a totalidade do Evangelho? Como é que eu posso viver uma vida que eu quero viver? Lá vai as carinhas de novo. Então, se você está assim hoje, dentro da igreja, não está fora da igreja não, você está aqui dentro da igreja, você está com uma carinha desconfiada aqui para ficar assim, então você não é mais aquela mesma pessoa que estava perdida no mundo, você já passou por todas aquelas experiências que são verdadeiras, mas se você ainda continua triste, sem esperança, cheio de crise no seu interior, e você até quer ter uma carinha assim, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer? Eu preciso deixar de ser o coadjuvante na minha vida, eu preciso ser o protagonista da minha vida. Eu preciso parar de ser escravo, eu preciso parar de ter as oscilações nas minhas emoções, em função de notícias, em função de expectativas, em função de perspectiva, em função daquilo que os meus olhos estão vendo. Eu preciso transformar o meu exterior a partir do meu interior. Eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Porque é assim que a gente vai viver de uma maneira abundante dentro da igreja. Porque lá em Romanos disse, não vos conformeis com esse mundo. Está sem dinheiro? Não se conforme que está sem dinheiro. O casamento não está bem? Não se conforme com esse casamento que não está bem. A tua empresa não está bem? Não se conforme com essa empresa que não está bem. Não se conforme, mas transforme. Como? Pela renovação do nosso entendimento, pela renovação da nossa mente. Quem vai fazer você transformar teu casamento, tua vida financeira, teu negócio é a tua mente, a transformação da sua mente. Você parar de acreditar em mentira para começar a acreditar na verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu falo isso, você já deve estar pensando assim, não consigo. Já tentei. Olha o tempo que eu estou na igreja, já ouvi isso de novo, se eu soubesse que você falaria, eu teria ficado em casa, teria evitado o problema do vírus. Esse é o padrão mental que a gente tem. É por isso que a vida não muda. Você imagina você vem na igreja com esse padrão mental estabelecido na sua mente, como é que você vai conseguir transformar a sua vida? E aí, a gente vai ficar com essa carinha aqui ainda. Se é algo que hoje acompanha os teus dias, você precisa tomar uma decisão de quebrar esse padrão mental maligno na sua mente. Porque, queridos, se você hoje passa por uma dificuldade e você acha que a vida é assim mesmo, como é que a gente vai mudar a nossa carinha? Como é que a gente vai poder usufruir daquilo que de fato é promessa de Deus para a nossa vida? Então você tem que riscar isso da sua agenda. Se esse pensamento já veio, e queridos, de novo, se você está aqui hoje, a palavra é para você. Não queira pensar assim, mas não é o outro, é eu e você. Talvez o que o outro precise é da nossa vida para que ele possa enxergar coisas que ele não está enxergando. Porque quem está recebendo a verdade hoje, talvez essa verdade faça sentido na cabeça ou na mente do outro, somos nós. Porque essa é outra armadilha. Lembra quando Deus foi falar com Adão? Adão, você por acaso comeu fruta, Adão, que eu falei para você? Não, Senhor, eu não, foi Eva. Deus foi falar com Eva, Eva, você, não, fui enganado pela serpente.
Às vezes, querido, a nossa vida patina porque a gente fica transferindo responsabilidade para os outros e tirando a nossa própria responsabilidade, até por omissão. Já falei, não vou falar mais. A vida não vai mudar. Até por negligência de ter uma conversa difícil que a gente sabe que não vai ser fácil. A responsabilidade continua sendo nossa. Então, esse cara aqui, você tem que jogar no lixo. Você tem que começar a pensar, falei sobre isso, por você mesmo. E eu falei rapidamente aqui na minha última ministração, de que, infelizmente, nós não fomos ensinados, não nos deram possibilidade de nós termos os nossos próprios pensamentos. Tudo aquilo que está aqui na minha vida, que eu tenho lutado todos os dias contra, são informações que veio do exterior para dentro da minha mente e que hoje controla a minha vida. Então não sou eu que penso. Os pensamentos que eu tenho são pensamentos de outras pessoas. E é por isso que quando eu penso e eu ouço uma ministração, automaticamente vem esse negócio aqui, não consigo, não posso, não dá certo, eu estou velho, eu já estou ultrapassado no mercado, o meu negócio não tem expectativa, porque você não está produzindo, você está simplesmente processando uma informação que vem de fora para você, que vem dentro de você. E veja se não é assim, queridos. Não nos ensinam a pensar. Nós herdamos a genética, ou parte da genética dos nossos pais. Então a gente já vem no mundo, no bom sentido, meio que contaminada com o negócio. Outros falam assim, nossa, esse cara está mais parecido com a mãe, mais parecido... Por que é isso, queridos? É genética. Não tem Deus esse negócio aí. Então não tem muita escolha. Aí a gente nasce, nos colocado dentro de uma casa, uma cultura. E até os 7 anos nós não temos consciência. Nós passamos a imitar os nossos pais, como verdade para a nossa vida. Então, você sabe a história dos meus pais. O padrão de família que eu tinha era aquilo lá que eu vivia dentro da minha casa. Cara, esse negócio mesmo, porque eu aprendi, como sendo verdade, aquilo que eu vivia fora de mim. Por isso, vou falar para o papai e para a mamãe, muito cuidado, se você tem filhos, nessa fase, de 7 anos para cá, cuidado, porque lá na frente, ele vai espelhar aquilo que ele está absorvendo dentro da tua casa hoje. E lá na frente, não adianta falar que o cara é um caso perdido, como falaram para mim. Porque eu simplesmente fui programado para, na minha vida, reproduzir aquilo que eu absorvi. Mas é assim que a gente é moldado. Parte da genética, do ambiente que nós crescemos, e aí, no final do culto da semana passada, veio o professor falar que está aqui, professor? Não, né? Se sentiu incomodado daquilo que eu falei. Então, eu já coloquei aqui, ó, eu estou falando do sistema do ensino e não estou falando do professor. O professor é um herói. O professor faz muito mais daquilo que lhe é pago. O professor se esforça para fazer com que esse sistema de ensino seja menos falido do que ele é. Então, quando eu falo disso, eu não estou falando do professor, eu estou falando do sistema que não nos ensina a pensar. Certo, Maria? Você é professor? Você entendeu isso que eu falei, querido? Porque às vezes eu penso que eu estou louco na igreja, as pessoas vêm falar coisa que eu não falei, e aí eu entro em crise. Aí eu chamar uma pessoa, outra, que eu chamei a Liliane do Vago, eu falei, Liliane, você entendeu o que eu falei para você? Eu falei do professor? Ele falou, não, então... O que as escolas deviam fazer e não fazem? O que as escolas fazem? Pega naquilo que o professor atendeu e coloca na cachola da criança, transfere conhecimento para a criança e depois aplica 2 provas para ver quanto a criança aprendeu ou não. Daquilo que estava na cabeça do professor, daquilo que o professor recebeu também de outro professor. E a gente não pensa. As escolas deviam ser assim, ó. Roseli, aqui está seu boletim em branco, Roseli. Escreve as notas aqui que você vai querer ter no final do ano. Mas nem começou o ano. Pois é. Que nota que você quer tirar no final do ano? Eu quero tirar tudo 10. Ok, o que você vai fazer para você ter esse resultado no final do ano? Quais são os planos?
quais são as estratégias, quais são as matérias. Mas não, querido. O que eles fazem? Pegam um boletim e falam assim, cara, você é um limitado. Você é um burro, como falaram para mim quando eu estudava. Você não vai ser nada na vida. A partir do quê? De conhecimento que foi transferido para mim. E se você pegar Albert Einstein, se você pegar Thomas Edison, ele estudou até o 3º ano. E se a gente está aqui hoje é por causa do cara. Pega o Silvio Santos. Então o boletim não pode dizer se você vai ser um cara, alguém na vida ou não, mas é assim que a gente vive. Por causa do nosso sistema de ensino. Aí, nossa, vou me estender. Aí as religiões vêm para a igreja, o pastor Luciano fica falando isso aí. E você fica acreditando. Tanto é que os líderes do PG essa semana devem ter tido um susto comigo. Porque não tem lição, vocês vão ter que produzir a lição de vocês. Porque senão eu estou pregando negócio aqui e na prática eu estou fazendo a mesma coisa. Eu vou dar lição pronta para você, só vai aplicar a lição? Não. Você vai receber, já recebeu ontem para a tua surpresa, para o teu susto, toda essa apresentação. Pedi para o Renato encarecidamente para ele me ajudar a liberar o mais rápido possível a ministração. Você está aqui hoje, fala, cara, como é que eu vou fazer isso aí? Vai olhar a pregação, vai ouvir a pregação e falar, cara, Deus, o que o senhor quer que eu transmita para a igreja? Porque senão, queridos, você vai passando para os outros aquilo que você vai ouvindo, as pessoas vão pensar, raciocinar. Aí a gente tem os nossos traumas, que nem o Luciano lá atrás, o Luciano quebrou a empresa lá atrás, foi para o fundo do poço, aí quando vem uma empresa nova, lá em 2000, putz, vai acontecer de novo. O que é isso, querido? Eu estou pensando para mim mesmo? Não, sou filho de Deus, como é que vai acontecer de novo? Não vai acontecer de novo. E assim as pessoas ficam falando que você não pode, que você não consegue, as adversidades, ou seja, esses caras aqui é que desenvolvem em nossa mente os nossos pensamentos. Nós não pensamos por nós mesmos. A nossa mente, ela é cheia de pensamentos e de informações que nós recebemos do mundo. O mundo, o nosso exterior, hoje, tem parte naquilo que nós pensamos, que não são seus pensamentos. Olha que coisa importante isso. Jó 3:25. Porque o que temia me veio, e o que receava me aconteceu. Sabe os pensamentos que você está vivendo na sua mente? É o que vai acontecer na sua vida. Exatamente isso. Não tenho emprego. Não tenha dúvida que você não vai ter emprego. Estou velho. Não tenha dúvida que as coisas não vão mudar. É isso que Jó falou para nós. Não vou ter dinheiro para pagar a conta. Você não tenha dúvida que você não vai ter dinheiro para pagar a conta. O que eu mais temia, o que eu mais receava, me aconteceu. Queridos, então você esperar de que algo de fora vai mudar o que está dentro. E se você achar que você vai mudar algo de fora, que não produza na sua mente nada diferente daquilo que você está vivendo, toda mudança, toda transformação nasce a partir de nós para o mundo. Isso eu nem vou perguntar o que você tem pensado. Aí talvez você tenha explicação por que você está vivendo o que você está vivendo. Se eu estou enfermo, só penso na doença. Se eu estou sem dinheiro, eu só penso na conta que eu não vou ter dinheiro para pagar. Como é que a gente vai conseguir mudar isso, querido? Você acredita que nós pensamos? Os nossos pensamentos, com base naquilo que eu falei até agora, seja sincero comigo. Quem acha que eu... Não fala nada. Idade eu acho. Idade eu queria polêmica aqui, já estou com o horário avançado. Nós não pensamos, querido. Reparou aqui. Nós não pensamos, querido. Você acha que se você pensasse, você estaria pensando o que você está pensando? Nós falamos a todo momento sobre aquilo que nós não queremos e ainda nós nos entretecemos com isso. Você acha que isso é pensamento seu? A gente acorda pensando no problema, a gente almoça pensando no problema, a gente ora falando do problema, a gente vai na igreja compartilhando o problema, a gente jejua falando do problema. O problema, a gente pensa no problema a todo momento. Ou seja, é o problema que está produzindo pensamento na minha mente, ao invés de eu produzir problema para mudar meu problema. Nós somos meio como, e não deveríamos ser, jamais deveríamos ser, como um copo de água. Qualquer coisa que você colocar no copo de água, ele vai aceitar. Vou colocar copo e aceita. A nossa mente é assim. Vou pôr água agora. A gente vai recebendo. Agora eu vou pôr eu não vou pôr aqui, vai quebrar o negócio, porque eu vou ter que pagar outro. Eu vou pôr agora, o copo aceita, você não é obrigado a aceitar, você não pode aceitar nada daquilo que hoje
te leve para caminho de dor. Mas a gente é um copo de água vazio que vai recebendo do mundo, não só naquele tempo passado, mas ainda no presente, informações que depõem contra daquilo que a gente quer. E Deus nos deu, querido, vai lá, Rê. Deus nos deu o livre-arbítrio, é para isso, querido. Você é um copo, não aceite em você nada daquilo que você não quer, daquilo que você não precisa. Então o livre-arbítrio ele começa na mente. Quando Deus falou assim, Adão, não toca na fruta. O erro não foi pegar na fruta, o medo foi acreditar numa mentira de Satanás, que falou, cara, come que você vai ser igual a Deus. E nós não usamos o livre-arbítrio, nós vamos absorvendo tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Nós não exercitamos o poder de aceitar ou rejeitar para a nossa vida. Provérbios 23:7, porque assim como imaginar a sua alma, assim será. Como é que você imagina a sua vida? Como é que você imagina a tua semana? Como é que você imagina as suas finanças? Como é que você imagina o seu casamento? É assim que vai ser. Está tudo dentro de nós, querido. Deus não pode fazer mais nada por mim e por você. Jesus não vai morrer de novo, Jesus já morreu, ressuscitou uma vez só. Se você entregou de fato e de coração a tua vida para Cristo, queridos, não tem mais o que fazer. A bola está com a gente. Você pode até se sentir em paz, confortável, o Espírito Santo de fato conforta, é o nosso consolador. Cara, mas ele é o nosso consolador, ele não é o nosso transformador. Ele pode transformar, Deus pode fazer o que Ele quiser, querido. Mas se nós não fizermos aquilo que a gente tem que fazer, se eu continuar produzindo na minha mente pensamentos que não são meus, se eu continuar permitindo que a minha vida seja conduzida por circunstâncias, por como é que chama o negócio assim, nem sei, não, coronavírus, nós não vamos viver. E a Bíblia diz que você tem vida e tem vida em abundância, em todas as áreas na sua vida. Segundo Coríntios 5:7, nós andamos por fé e não por vista. Aquele que encontrou Cristo, aquele que aceitou Cristo, aquele que foi aceito por Cristo e depois aceitou Cristo, a Bíblia diz que você não vive mais por aquilo que os seus olhos estão vendo, por aquilo que os seus ouvidos estão ouvindo, mas você vive por fé. Como é que a gente vive? É por fé que a gente vive? Não é por fé. Entenda como é que as coisas precisam fazer sentido na nossa vida. Eu olho para o boletim do meu filho, da minha filha, do meu primo, do meu sobrinho, com notas vermelhas, eu enxerguei qual é a conclusão que eu vou chegar. Que o cara é limitado. Quem disse? Thomas Edison. A mãe dele foi brigar com a professora lá, porque ela falou que ele era um inútil, que ele não tinha capacidade de aprender. A mãe foi lá, brigou com a professora, arrancou ele da escola no 3º ano, e hoje ele é quem ele é. Quem disse que a tua vista, as notas que você tem, demonstram o poder que está dentro de você? Mas é assim que a gente vive. Eu vou olhar para o meu sol, olha, se eu pedir para você olhar para o seu sol no banco, vai dizer, tá taquicardia, não sei, taquicardia. Porque a gente vive pela vista, a gente não vive pela fé. Então a tua conta no banco fala assim que você está quebrado, você não vai ter dinheiro, mas não é isso que Jesus nos ensinou a viver. Jesus nos ensinou a viver por fé. Quando eu vou no médico, então, reparou? Quando eu vou no médico, o médico falou que está doente, não é para você viver por ouvido, é por fé, não, estou doente, fica doente. E adivinha? Se você acreditar no médico que você está doente, vê como é que você vai ficar. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Quem está controlando, quem está conduzindo a sua vida, querido? Os seus olhos, os seus ouvidos ou a sua fé? E lembrando que fé não tem nada espiritual nesse negócio. Já ensinei o que é fé. Fé nasce no desejo, você vai ter que me ouvir de novo. Do desejo, eu preciso trabalhar isso até virar uma crença. A hora que eu acredito que eu vou ser próspero, eu tenho que me enxergar próspero na minha cabeça. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Aí Deus vai operar. Esse negócio, cara, aumenta a minha fé. Eu tenho visto ainda, ouvido e lido pedido de oração. Deus, aumenta a minha fé. Esquece, querido. Fé não tem nada a ver com Deus. Fé tem que ver com você.
de você fazer aquilo que a gente tem que fazer para que a gente viva o sobrenatural de Deus. Aí ele vai atuar. Mas tudo aquilo que a gente vive é em função daquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está ouvindo. Então se o cara fala assim, olha, o coronavírus vai paralisar o Brasil. Pronto, querido. Ouvimos, a nossa vida foi paralisada. Começo a produzir pensamento negativo, logo o que eu mais temia me aconteceu. Está acabando, tá bom? 1 Coríntios 2,16. O apóstolo Paulo diz que eu e você, nós temos a mente de Cristo. Olha como a mente é importante, para que você tenha um pouco mais de paciência comigo. O apóstolo Paulo não está dizendo que você tem o coração de Cristo, não. Você tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, queridos? Moisés deu uma deslizada, quase que ele desliza, né? Lá na frente ele se deslizou. Olhou para o mar assim e falei, cara, e aí? Talvez você esteja num beco sem saída na sua vida. E sabe por que você não está encontrando nenhuma porta aberta? Porque você está sendo guiado pelos seus 5 sentidos e não pela fé. Moisés, por um instante, ele falou, cara, como é que esse mar vai abrir aqui? Os caras estão vindo para me matar lá. Tem montanha aqui, mar aqui, exército aqui, cara, estou ferrado. Deus falou, cara, para de perguntar, vai embora. Pisa que o negócio vai abrir. Não entenda como é que o mar vai abrir na sua vida, querido. Não adianta, não pensa como é que você vai prosperar. É isso que rouba a nossa energia. É isso que rouba a nossa bênção. Eu falei na reunião de oração aqui, na última que eu dirigi junto com a Yara. Eu tenho já uma meta. Eu sei o quanto eu vou ganhar dia 31 de maio de 2020. Como? Não importa como. Eu sei. Eu vejo na minha conta no Banco Santander quanto eu vou ter recorrente na minha conta no dia 31 de maio de 2020. Eu hoje, racionalmente, eu consigo enxergar como? Não. Mas a Bíblia não está dizendo que eu tenho que entender. A Bíblia está dizendo que eu tenho que crer. Vai acontecer? Você não tem a dúvida que vai acontecer. Só não vou trazer aqui o meu saldo no banco, porque senão você vai conhecer coisas que não interessam para a igreja. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Abraão foi pai com 100 anos. Você imagina o cara com 100 anos olhando lá para Sara, 90, Sara, o negócio aqui está feio assim. Não vai dar para o negócio acontecer não, até porque a gente, 90 mais 100 o negócio, a média desse negócio continua sendo 85, eu acho que esse negócio... Não, querido. Racionalmente, Abraão ele não teria filho, mas Abraão é o pai da fé. Ele acreditou que ele teria Isaac. Se Deus chamar você agora aqui, falar para você assim, você vai amanhã, a hora que você entrar no banco, no primeiro horário comercial do horário bancário, você vai ter um depósito lá de 1 milhão. De onde vai vir isso? Será que tem algum cliente que vai me pagar? Será que a gente fica querendo entender como? E Deus está falando para você, vai que o mar vai se abrir. Você tem algo hoje que precisa ser gerado na tua vida, que não seja um filho, vai ser gerado com o poder da fé, não com o poder da razão. Como é que isso vai acontecer? Pedro andou sobre as águas, não dá para andar sobre as águas. Vai afundar se eu trabalhar com a minha mente, com os meus 5 sentidos, mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não pela minha razão, não pela minha vista, não pelos meus ouvidos. Tudo aquilo que controla a nossa vida hoje, que vem de fora, vem através dos nossos 5 sentidos, e a gente quer entender como é que Deus vai operar, e Deus não vai operar. As nossas orações, que se você aprender a orar, se você tirar todo o pensamento negativo quando você está orando, se você acrescentar uma emoção positiva nas suas orações, se você já se vê curado, transformado, você vai ver como Deus vai operar, queridos. Mas a gente ora para Deus com um monte de barreira, já colocando as circunstâncias, os impedimentos, as dificuldades, Deus não vai operar. A gente está com uma enfermidade, a gente está
orando, meio que chorando por causa da enfermidade. Você tem que chorar pela cura. Mudar o mindset, mudar a mentalidade. Aí você vai ver Deus agir, porque o justo viverá pela fé. Enquanto as nossas orações se limitarem por aquilo que a gente está vivendo, por aquilo que a gente está passando, eu estou e continuo sendo controlado pelos meus 5 sentidos, eu continuo sendo controlado pelas circunstâncias que eu estou vivendo. E eu só vou conseguir mudar as circunstâncias que eu estou vivendo a partir da renovação da minha mente, que eu transformo aquilo que hoje é uma adversidade para o mundo. Juro que eu não vou falar sobre isso, mas identidade. Enquanto você não viver, de fato, quem você se tornou depois de Cristo, tudo isso aqui vai ser um desafio para a tua vida. Quando você entender quem você é, o ser humano extraordinário que você é, querido, dons que você tem, talentos que você tem. Sabe por que às vezes você acha que você não consegue, querido? Porque você não está pensando nos seus pensamentos. O meu tio disse que eu ia ser um fracassado na vida. Vocês lembram disso, minha história? Por muito tempo, eu vivi como um fracassado, porque eu acreditei numa mentira. Talvez o momento, talvez o cenário, as circunstâncias já colocaram na tua mente pensamentos de que é assim mesmo. Não é assim mesmo, não pode ser assim mesmo, querido. A Bíblia nos ensina que eu transformo o mundo através da minha mente, da renovação da minha mente. De Deus não vem nada negativo, de que você não pode, que você não consegue, que a vida é assim mesmo, que meu marido não muda, que a minha esposa não muda, que não tem dinheiro, que não tem nada a ver com Deus isso, mas é isso que controla a nossa vida, e é isso que conduz a nossa vida. Um monte de mentira que está alojado na nossa mente, de pensamentos dos outros, de DNA do pai, de circunstâncias que eu cresci. Querido, sinto muito, se eu continuasse com o mesmo padrão de mentalidade que eu desenvolvi na minha família, querido, a minha vida continuaria exatamente a mesma vida. Porque eu não sei se você sabe que a tua vida, ela é conduzida pelos seus hábitos. A gente vai automaticamente, porque os nossos hábitos são no nosso subconsciente, então você vai replicando aquilo que é um hábito na tua vida. Por isso que você faz tanta promessa no final do ano. Tantos compromissos você desenvolve no final do ano. Chega em março, a vida está exatamente a mesma coisa, porque você está condicionado no teu subconsciente a viver exatamente aquilo que você não quer mais viver. Você tem a razão que eu quero transformar meu casamento, vai um pouquinho mais à frente, você não consegue falar assim, você não muda, porque meu marido é assim mesmo, porque eu não tenho estudo, porque eu não sei o que é, e a gente vive com esses conflitos internos da nossa vida. Vou pedir para que o louvor, por favor, venha até aqui. Queridos, salvo me engano, esse é o último slide, certo aí, Martina? Não tem mais um? Acabou? Tudo está dentro de você. Se você veio hoje na igreja procurando uma resposta de Deus para aquilo que você está vivendo, a resposta está aqui, está dentro de você. Não precisa de pastor, você não precisa de igreja, você não precisa de nada disso. Tudo isso é importante, mas isso aqui não vai mudar aquilo que você quer mudar, que está dentro de você. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente. O que nós estamos fazendo aqui é contribuir com a renovação da tua mente, através dessas verdades do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para você. Liberte-se, querido. Está escravo hoje. Do que te escraviza? Eu queria ficar de pé, por favor, querido. O que te escraviza na vida hoje, querido? Queria que você olhasse para a sua vida, querido. Queria que você fizesse uma autorreflexão, um autoexame, que você olhasse para esse momento que você está vivendo, querido. Quais são as âncoras que estão te segurando na vida, querido? Há quanto tempo, queridos, a vida está como está? Cadê os seus sonhos, queridos?
Você foi injustiçado, querido. Eu também, por muito tempo, eu talvez não queria ter nascido e crescido na família que eu nasci e cresci. Mas a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que os meus pais deram aquilo que eles tinham. É esse processo de transferir conhecimento. Meu pai e minha mãe não pensavam naquilo que eles estavam passando. Talvez você também não tenha tido a felicidade, como Wagner, de ter nascido num lar cristão. Talvez você foi abandonado nessa tua trajetória. Talvez roubaram os seus sonhos. Talvez a tua vida financeira ter roubado a tua fome, roubado o teu sono. Talvez, queridos, levantar de manhã está sendo um peso danado. Mas a chave, apesar das feridas, das mágoas, do cansaço, querido, eu posso garantir que está tudo dentro de você. Você tem um poder extraordinário na tua vida, querido. Você não é um acaso. Deus não esqueceu de você, Deus não tem recalque. Cara, deu problema de fabricação no Luciano, eu esqueci de uma ruela. Não, querido, está tudo dentro de você já. O problema seu é que você não está mais pensando pelos seus próprios pensamentos. Você já ouviu muitas pessoas, queridos, que duvidaram da tua capacidade. Muita bobagem. E você assumiu isso como seus pensamentos. Não tem nada a ver com você isso, querido. Deus nunca disse que você é um caso perdido. Deus nunca disse que você não vai conseguir transformar a sua vida financeira, querido. Deus nunca disse que teu casamento é um caso perdido, querido. Está dentro de você, querido. Eu não tenho. Eu luto para que isso seja verdade na minha vida, querido. É um desafio para nós. Mas é uma luta que a gente tem que lutar se a gente quiser de fato transformar a nossa vida, querido. Está tudo dentro de você, querido. O Espírito Santo está dentro de você. Tem uma nova natureza dentro de você. Jesus já te levou de volta para a casa do Pai. Você hoje mora no céu. Você está em Jesus, Jesus está em você. Jesus olha para você e fala assim, Maria, ela é uma santa, uma separada, uma filha amada e querida. Mais do que Deus atender suas orações, queridos, Deus está torcendo para que a gente entenda isso, querido. Porque se a gente não entender isso, querido, a gente vai virar um religioso dentro da igreja, que não faça isso, que fique em casa dormindo, querido. Não venha para a igreja de um posicionamento religioso, querido. Se religião resolvesse o problema da humanidade, o mundo estaria hoje numa situação muito diferente da maneira com que a gente está vivendo. Mas os padrões religiosos meio que nos confortam, meio que nos dão uma esperança, mas lá na frente a vida não muda. E quem está com Cristo tem que ter a sua vida transformada. Enquanto não tiver, eu não me conformo, eu vou lutar, eu vou me levantar pela minha família, pela minha vida financeira, pelos meus filhos, eu vou reconstruir aquilo que foi destruído na minha vida. Vou produzir pensamentos de vida na minha vida, aquilo que está morto, eu não aceito mais para a minha vida. Não aceito miséria, não aceito discussões na minha família. Não aceite, queridos, nada daquilo que tem roubado a tua vida. Você é um ser humano extraordinário. Resgata esse gigante que adormeceu dentro de você, de tanto você pensar o pensamento dos outros. Comece a partir de hoje a pensar os seus próprios pensamentos. Como é que eu vou? Não importa como, mudar a minha vida nesta semana. Se tranque no seu quarto. Enquanto Deus não te der uma direção, você não saia do seu quarto. Fala, Deus, enquanto o Senhor não falar comigo hoje, eu não saio, porque eu não aceito mais isso para a minha vida.
sai pensamento de tristeza, sai pensamento de derrota, sai pensamento de miséria. Você não me pertence. A minha vida é de Cristo. Vida. Lute pela tua vida. Luta para você ter vida naquilo que morreu na tua vida. Não seja vítima das circunstâncias, seja o protagonista da tua história. E você vai ver como você transforma isso na sua vida que está te dominando, que está te escravizando, que está roubando a tua saúde. Do emocional vai para o físico, vai adoecer na cama. Um filho de Deus, uma filha de Deus, na cama, por ser controlado por pensamentos que não são seus. Levante-se, querido. Dê um bico naquilo que hoje se levanta contra os seus sonhos. Não importa como vai acontecer por fé. Eu não vou entender, eu não vivo mais por vista, eu não vivo mais pela minha razão, mas eu vivo pela confiança de eu já me ver naquilo que eu quero alcançar na minha vida. Oh, meu Deus. Vamos louvar ao Senhor, querido.